Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade ao estudo da geometria analítica e na aula de hoje a gente vai falar sobre inclinação da reta, coeficiente angular e a equação fundamental. Vamos lá! Fala galera, beleza? Vamos dar início aqui falando sobre a inclinação da reta. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever-se e deixar o seu like caso você curta essa aula, tá bom? Bom, falando de inclinação, temos aí nesse primeiro exemplo uma reta crescente e eu vou dizer que essa reta tem esse sentido, o sentido que eu vou apontar essa setinha. Esse sentido você consegue determinar em que sentido a reta vai quando você caminha pela reta e os valores de y vão aumentando, tá certo? Então, a gente disse que o sentido, nesse caso, é esse sentido que eu estou apontando essa setinha. Certo. A gente tem também o segmento, o eixo x, cujo sentido dele já aponta no próprio plano cartesiano, a gente já está acostumado com esse sentido. E o ponto de interseção entre essa reta e o eixo x. O que a gente vai chamar de inclinação da reta é justamente esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, tá? Nesse exemplo, quando a reta é crescente, o ângulo alfa ele vai variar de 0 até 90 graus. No exemplo da direita, o sentido dessa reta agora é para cá, ó, para onde eu estou apontando. Observe que quando você caminha pela reta, no sentido correto, no sentido positivo da reta, os valores de y vão aumentando, tá certo? Bom, aqui é o ponto de interseção da reta com o eixo x, e eu pego o ângulo que forma dessa semirreta com a semirreta do eixo x, partindo desse ponto aqui, tá? Então, esse aqui é o ângulo alfa. Quando a reta é decrescente, esse ângulo alfa vai variar de 90 até 180 graus. Certo? Terceira reta, nós temos uma reta que é vertical, uma reta paralela ao eixo x. Nesses casos, o ângulo alfa é um ângulo de 90 graus. E o quarto e último exemplo é quando a reta ela é paralela ao eixo x. Não temos ponto de interseção com o eixo x, a gente define que o alfa aqui vale 0 graus. Tá certo? 0 graus, ou seja, a inclinação dessa reta é de 0 graus. Então, a inclinação da reta é justamente esse ângulo que a gente acabou de ver. Falar de inclinação da reta é interessante para a gente definir uma coisa chamada coeficiente angular ou declividade. Vou mostrar aqui para vocês agora. Coeficiente angular, definição. Coeficiente angular ou declividade de uma reta R é um número real m definido por tangente de alfa, ou seja, o m é justamente a tangente do ângulo alfa que a gente destacou agora há pouco. Lembrando que nesse caso aqui o alfa vale 90 graus e nesse caso aqui o alfa vale 0 graus. Para esse caso em que a reta é vertical, alfa é 90 graus, a gente não tem a tangente de alfa. A gente não consegue calcular a tangente de 90 graus, ela não existe. Então, não existe aqui o coeficiente angular para este caso quando a reta é vertical, porque não conseguimos calcular a tangente de 90, ela não existe, tá bom? Bom, no primeiro caso, o alfa ele varia de 0 até 90 graus. Então, a tangente desse ângulo, tangente de alfa, ele é um número positivo, tá? Lembrando que no primeiro quadrante a tangente é positiva. Então, de 0 até 90 graus, essa tangente aqui ela é positiva. No segundo caso, quando a tangente varia de 90 até 180 graus, quando o ângulo, perdão, varia de 90 até 180 graus, a tangente é negativa. Então, a tangente de alfa aqui vai ser negativa, tá? Então, a tangente de alfa é o nosso coeficiente angular, que a gente chama de m. Então, quando a reta é crescente, o meu m será positivo, e quando a reta é decrescente, o meu m será negativo. Retas verticais, a gente não consegue calcular o coeficiente, porque não está definido a tangente de 90, e quando a reta for horizontal, paralela ao eixo x, a gente tem que a tangente de 0 graus é igual a 0. Tá certo? Então, o valor de m será igual a 0. Beleza? Vamos para frente, para a gente aprender a definir
a equação fundamental da reta. Mas antes, vamos aprender a fazer o cálculo do coeficiente angular, tá? Bom, a gente sabe que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, mas muitas vezes eu vou ter uma reta definida por 2 pontos e eu não vou saber quanto vale esse ângulo alfa sem fazer algumas continhas antes, tá? Muitas vezes eu preciso fazer o seguinte, eu vou ter 2 pontos, por 2 pontos distintos a gente sabe que passam uma única reta, então com esses 2 pontos eu consigo calcular a tangente desse ângulo. Como é que eu faço isso? Bom, vou formar aquele clássico triângulo, né? Ó, vou pegar desse ponto A, eu vou fazer um segmento horizontal, e do ponto B, partindo do ponto B, eu faço um segmento vertical. O ponto de encontro entre esses dois segmentos forma um ângulo claro de 90 graus, porque um é horizontal e outro é vertical, e com isso a gente forma um triângulo retângulo. Esse ângulo alfa, ele é igual a esse ângulo do triângulo. Também vale alfa, porque são ângulos correspondentes, tá certo? Bom, a gente aprendeu que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Mas você lembra como é que calcula a tangente do ângulo alfa? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é esse camarada de cá. E o cateto adjacente está aqui embaixo. Tá certo? Quanto vale a medida do cateto oposto? Ora, esse segmento, que é o cateto oposto, ele vale y de B menos y de A. É exatamente essa distância daqui. Y de B menos o y de A. Distância entre dois pontos, né? Bom, vou fazer essa divisão pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é a medida desse segmento abaixo, do cateto que está adjacente ao ângulo, né? Vizinho ao ângulo de 90 graus. E para calcular a medida desse segmento, você faz o x de B menos o x de A. X de B menos x de A. Então, é assim que a gente calcula o coeficiente angular. Fui cercar aqui bonitinho, mas não cercou. Deixa eu tentar mais uma vez. Então, assim que a gente calcula esse coeficiente angular, tá bom? Será sempre o y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Deixa eu ajeitar esse A aqui. Você pode inverter a ordem, não vai ter problema nenhum, tá? Se você fizer o y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B, dá a mesma resposta, porque a gente faz um joguinho de sinal aí, e no final cancela os sinais, tá bom? Bom, esse ângulo alfa que eu mostrei aqui na imagem, ele é um ângulo que varia, em particular, essa reta aqui é crescente, né? Ela varia de 0 até 90 graus. Se o seu ângulo tivesse de 90 a 180 graus, a gente consegue mostrar que o valor de m é o mesmo. Você calcula sempre assim, y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A, tá certo? A demonstração ela envolve um pouquinho de um conceito de uma igualdade entre tangentes, né? Que a tangente de alfa ela é igual a menos a tangente de 180 menos alfa, mas a gente consegue fazer essa demonstração também. Eu vou deixar aqui na descrição um PDF que já vai estar fixado com a demonstração para o caso em que o alfa for maior que 90 e menor que 180, beleza? Pois bem, então o coeficiente angular é assim que se calcula. Y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Essa é a tangente de alfa, tá bom? O nosso coeficiente angular. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Lembrando que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então tem uma reta que passa por esses dois pontos. E eu estou interessado nesse exemplo em calcular somente o coeficiente angular, o valor de m. Bom, vamos fazer essa conta. M é igual... Bom, a gente aprendeu agora há pouco que o m é a minha tangente de alfa e ela é calculada assim. Y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Bom, vou fazer as substituições, tá? Olhando para o ponto B, quem é o seu y de B? O y de B vale 2. Então, eu coloco aqui 2 menos o y de A, 4. Dividido por x de B, 3. Menos x de A, menos 5. Menos 5, eu já coloco mais 5, tá? Porque vai ter menos vezes menos, né? Menos da fórmula e o menos 5, que é o valor do x de A. Então, aqui vai ficar um mais 5. Fazendo as continhas, eu tenho em cima menos 2, embaixo eu tenho 8. E simplificando por 2, isso dá menos 1 dividido por 4.
tá certo? Então, esse é o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos, menos 1 sobre 4. Aprender a calcular o coeficiente angular é importante para montar uma equação da reta. A gente já aprendeu a montar a equação geral da reta utilizando o determinante em aulas anteriores, né? A gente formava um determinante, com 2 pontos eu conseguia formar essa equação, né? Formava a primeira linha x, y1, a segunda linha o x de a, y de a, 1, e na terceira e última linha x de b, y de b e 1. Calculava esse determinante. Quem não se lembra, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Bom, por que a gente está aprendendo a calcular o coeficiente angular? Para aprender a montar a equação de outra forma, através de uma chamada equação fundamental. Vamos ver. Equação fundamental da reta. Bom, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto genérico, que eu estou chamando de P, que é um ponto xy, um ponto qualquer da reta. Eu tenho aí um ponto P0, um ponto conhecido. Eu conheço o ponto P0. Ele tem coordenadas x0 e y0, tá? E eu tenho um ângulo ali alfa, que é o ângulo a inclinação da reta, tá certo? Bom, vamos aprender a montar essa equação. A gente aprendeu a calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular, que é o meu valor de m, ele é o y de um ponto. O y de um ponto, eu vou usar o ponto P aqui. O ponto P, deixa eu escrever aqui, ó. O ponto P é o ponto x e y. Está fazendo o papel do ponto B aqui. E o ponto P0 vai fazer o papel do ponto A, x0, y0. Lembra como é que calcula o coeficiente angular? Y de B menos Y de A. No caso, o P está fazendo o papel do B, então vai ficar Y menos Y0 dividido por X menos X0. X menos X0. Esse é assim que a gente calcula o coeficiente angular, tá? Bom, vou fazer meus pelos extremos. Aqui embaixo tem 1, embaixo do M. Então, eu multiplico y menos 0 vezes 1, vai dar y menos 0, menos y0, perdão, igual m vezes, aí eu vou ter que abrir um parênteses, x menos x0, para aplicar a distributiva. M vezes x menos x0. Eu paro por aqui mesmo. Essa aqui é a chamada equação fundamental. Vou comentar um pouquinho sobre ela. Espera aí que tá ruim de fazer o retângulozinho perfeito. Vou comentar um pouquinho sobre ela. Bom, essa equação ela é boa de a gente aprender, porque se eu tiver o coeficiente angular, perceba, eu só preciso do coeficiente angular e de um ponto da reta, que é o ponto P0, um ponto conhecido da reta. Então, com o coeficiente angular e um ponto conhecido da reta, eu monto essa chamada equação fundamental da reta. Ela é mais prática de montar. Bati no microfone aqui. Ela é mais fácil de montar, se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, tá? Lembra que nos axiomas de Euclides, por dois pontos distintos passam uma única reta? Pois bem, esse axioma poderia ser escrito de outra maneira. Por um ponto no plano e o ângulo de inclinação, com que a inclinação da reta, eu consigo formar só existe uma única reta. Então, eu posso formar uma reta a partir de dois pontos distintos ou de um ponto e da sua inclinação, o seu coeficiente angular. É isso que essa equação aqui me diz, tá? Vamos aprender a utilizá-la. Começando com esse primeiro exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular 2. Então, vou usar aquela equação que acabamos de aprender. O que é que a gente tem aqui? Deixa eu mudar a cor. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um coeficiente angular, que vale 2, e tem o ponto A, por onde ela passa. E acabamos de aprender a equação fundamental, que é assim, y menos y0 igual a m, coeficiente angular, x menos x0. É assim que a gente monta a equação fundamental. Vou trazer ela para cá para o cantinho. Bom, fazendo as substituições aqui, nós temos y menos. Quem vai fazer o papel de x0 e y0 são os valores de a, tá, pessoal? Então, o x0 é menos 1 e o y0 é 4. Então, vamos lá. Y menos y0, que é 4, é igual a m, coeficiente angular, 2, vezes x menos x0. X menos, o x0 vale menos 1. Então, menos 1. Mais 1, né? E a gente monta a equação fundamental. O que é que eu vou fazer?
Eu vou aplicar a distributiva ali no 2 e vou formar a equação geral, aquela equação que a gente já aprendeu e que no final fica igual a zero. Vamos montar isso aqui juntos. 2 vezes x dá 2x e 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou escrever, repetir o começo, né? Y menos 4 igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 dá 2. Passo todo mundo para o primeiro membro. Vou ficar com y menos... Vou colocar o 2x na frente, que a gente está acostumado com o valor de x em primeiro, né? Ó, vai ficar assim, menos 2x, porque ele estava positivo, vem para o primeiro membro negativo, mais y, menos 4, menos 2, né? Igual a zero. O 2 estava positivo, vem para o primeiro membro negativo. Arrumando ali, juntando os monômios semelhantes, temos menos 2x, mais y, menos 6, igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta. Então, a gente forma essa equação a partir do coeficiente angular e de um único ponto. A gente chega na equação geral da reta, tá certo? Fizemos a equação fundamental e, a partir dela, conseguimos montar a equação geral. Beleza? Vejamos outro exemplo. Nesse exemplo, eu não tenho um coeficiente angular. Eu tenho os dois pontos por onde a reta passa, né? Determinei a equação da reta que passa pelos pontos A e B. São dois pontos distintos. Bom, mas a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular, o valor de m, né? Que é justamente a tangente de alfa. Esse alfa aqui ficou esquisito, né? Y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Aprendemos isso. E aí eu escrevo e acho o coeficiente angular. Bom, o y de B vale 2, menos o y de A vale menos 2, menos menos 2 vai dar mais 2, dividido por x de B vale 5, menos o x de A que vale menos 1. Então, menos menos 1 dá mais 1. Então, isso aqui vai dar 4 dividido por 6. Simplificando aqui por 2, vai dar 2 terços. 2 terços, tá? Esse é o coeficiente angular. O que é que eu faço agora? Eu pego um desses pontos, pode ser o A ou pode ser o B, e jogo na equação fundamental, para a gente achar essa equação. Vamos ver. A equação fundamental, y menos y0 igual a m vezes, abre parênteses, tá? X menos x0. O y0 e o x0, como eu disse, pode ser o A ou o B. Você vai escolher, só basta escolher um deles. Vou escolher aqui, por exemplo, o B. 0, y0. Tá certo? Então, a gente substitui y menos y0, que é o 5, que é o 2, perdão, igual o coeficiente angular 2 terços, vezes x menos x0. X menos o x0 vale 5. Vou aplicar a distributiva. Na verdade, eu vou pegar esse 3 que está dividindo e vou passar para o primeiro membro multiplicando. Então, vai ficar assim. 3 vezes y menos 2 igual a 2 vezes x menos 5. Eu só passei o 3 que estava dividindo para o outro lado multiplicando, tá? Vou aplicar a distributiva. Vai ficar assim. 3y menos 6 igual a... Distributiva no outro lado. 2x menos 10, né? 2x menos 10. Tá certo? Passando todo mundo para o primeiro membro, para dar a equação geral, vai ficar assim. No primeiro membro teremos menos 2x, ele estava positivo, vai para o primeiro membro lá negativo, mais 3y, menos 6, mais 10, o 10 passou para o outro lado positivo, igual a zero. Então, ficamos assim, menos 2x, mais 3y, menos 6 mais 10 dá 4, né? 4 positivo. Igual a zero, essa aqui é a equação geral da reta. Nem sempre está funcionando o meu retângulozinho arrumadinho, né? E agora que não vai mesmo. Bom, enfim, última chance. Ok. Essa aqui é a equação geral da reta. Você percebe que eu chamei de solução 1, né? Porque, como vocês aprenderam nas aulas anteriores, a gente, por dois pontos,
com dois pontos distintos, a gente consegue formar a equação geral da reta usando determinantes. Então, essa aqui é uma solução 1. A solução 2 é montar essa equação utilizando justamente o que vocês aprenderam nas aulas anteriores. E essa é a minha proposta nessa segunda solução. Vamos relembrar como é que a gente faz isso. Bom, vou formar aqui um determinante. Tinha mencionado já a respeito disso no comecinho da aula, né? Você vai colocar aqui na primeira linha x, y, 1. Deixa eu fechar aqui o determinante. Depois você coloca o valor de a, o ponto a, né, que é menos 1, menos 2 e completa com 1. Sempre a última coluna é formada somente por números 1s. 5, 2, 1 mais uma vez. O que a gente faz? Repete as duas primeiras colunas, paralelo aqui, né? X, menos 1 e 5, e repito a segunda coluna. Y, menos 2 e 2. E agora começa a série de multiplicações. Aqui dá menos 2x. E eu multipliquei a diagonal principal, agora eu vou para as paralelas à diagonal principal, né? Deixa eu só marcar ela aqui. Y vezes 1 vezes 5 dá 5y. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. E agora a gente começa a multiplicar as diagonais, a diagonal secundária e suas paralelas. Lembrando de inverter sempre os sinais, tá? O sinal que deve ser inverte. Vou marcar todas e multiplicar na sequência, tá? Bom, a primeira delas foi essa daí, formada pelos números diagonal secundária 5 menos 2 e 1, multiplicando dá menos 10, inverte o sinal. Sempre tem que inverter o sinal nessa etapa agora. Então, você bota mais 10. 2 vezes 1 vezes x dá 2x, você bota menos 2x. Inverte o sinal. 1 vezes menos 1 vezes y dá menos y, você coloca mais y. Tudo isso igual a zero. O determinante tem que ser igual a zero. Para a condição de alinhamento dos pontos, tá? Para garantir que os pontos estejam na mesma reta. Juntando aqui os monômios semelhantes. Menos 2x e menos 2x dá menos 4x. 5y mais y dá 6y, positivo. Menos 2 mais 10 dá 8, positivo. 8 igual a zero. Se você comparar com a equação anterior, você vai dizer, olha, não é a mesma. Não é a mesma equação. Mas se você dividir ela por 2, toda essa equação você dividir por 2, você vai obter exatamente a mesma. Menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Você não precisava fazer essa etapa, tá? Quero deixar claro isso. Eu estou fazendo só para mostrar que essa equação fica igual à anterior. Deixa eu voltar aqui para a anterior. Menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Mas se você estiver respondendo, isso aqui já é suficiente. Você já pode deixar desse jeito, tá? Correto, tá certo? Só estou mostrando que ficam iguais no final das contas. Beleza, vou seguindo em frente. Vou para o último exemplo aqui da aula de hoje. Determine a equação da reta abaixo. O que é que a gente tem agora? Um gráfico. A gente tem uma reta com inclinação de 60 graus que corta o eixo y no ponto 2. No valor 2, né? Esse valor 2 aqui significa que este ponto aqui em questão, ele é o ponto x0, y2, tá? Então, eu já tenho um ponto inicial, o meu P0, eu já tenho um ponto. E tenho a inclinação da reta, que é de 60 graus. Ou seja, eu tenho um alfa, que é 60 graus. E você lembra que o valor de m, que é o coeficiente angular, ele é a tangente de alfa? Ou seja, a tangente de 60 graus. E quanto é a tangente de 60 graus? Bom, vamos relembrar um pouquinho daquela tabelinha, a famosa tabela da trigonometria, né? Com os ângulos notáveis. Vou escrever aqui rapidinho, tá bom? Vamos lá. Vou escrever aqui a tabelinha. A gente tem o seguinte, temos o seno, temos o cosseno e temos a tangente. Vou fazer aqui os segmentos. E vou colocar os ângulos notáveis. 30, 45 e 60 graus. Vou fechar aqui para ficar mais divididozinho, né? A tabela se completa assim, né? Com aquela... Tem até a musiquinha, né? Quem é melhor em canção aí, canta. Tem 1, 2, 3,
3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tiver 1. São 2, tá? Deixa eu arrumar. Todos sobre 2. Raiz onde não tiver 1. A raiz vai só na parte do numerador, tá? Raiz onde não tiver 1. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá certo? Uma maneira, se você sabe o seno e o cosseno memorizado, a tangente é o resultado do seno dividido pelo cosseno, tá? Uma divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você vai obter essas relações. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Ou seja, o meu coeficiente angular é raiz de 3. E eu vou lá e coloco na equação geral da reta. Deixa eu trazer essa tabelinha para cá. Para não atrapalhar a gente. Vou trazer ela para cá, tá? Vou diminuir um pouquinho. Bom, e aí eu boto na equação fundamental. Y menos y0 igual coeficiente angular x menos x0. Substituindo os valores, teremos o seguinte. Y menos o y0 é 2, igual m, coeficiente angular, raiz de 3, x menos x0, x menos o x0, que é 0. Então, arrumando aqui, vai ficar assim, y menos 2 igual raiz de 3 vezes x, dá raiz de 3, x. E raiz de 3 vezes 0 dá 0, não precisa colocar. Colocando todo mundo para o primeiro membro, vai ficar assim, menos raiz de 3x mais y menos 2 igual a 0. Essa aqui é a equação geral dessa reta. Beleza? Bom, essas são as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Não esqueça que na descrição desse vídeo aqui tem alguns exercícios para você praticar o conteúdo ministrado nessa aula. E a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal!